E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e hoje eu vou falar 5 carros legais que nós temos poucas unidades aqui no Brasil. E eu não estou falando carro que veio de importação particular não, eu estou falando de carro que a própria montadora trouxe aqui para o nosso Brasil. Então é raro acontecer isso, mas às vezes pode acabar acontecendo. E eu tenho certeza que pelo menos um dos carros aqui da lista você vai falar: nossa, eu não sabia que esse carro existia aqui no Brasil, porque são carros realmente raros, mas que às vezes você encontra uma unidade ou outra perdida por aí. Então esse vídeo tá bem interessante. Então já deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar nós temos o Volkswagen Golf Highline 1.4 TSI. Isso daí tá pensando, ah Gabriel, mas o Golf 1.4 tem um monte por aí, você já falou várias vezes dele aqui no canal. O que tem de mais desse carro? Pois é, eu tô falando da versão dele com câmbio manual. Pois é, a gente sabe que tem aquela versão que tem um câmbio super encrenqueiro, né, o DQ200. Depois teve um mais moderno que veio com câmbio de conversor de torque mais comum. Mas nós temos a versão raríssima que saiu ali entre 2014 e 2015, se eu não me engano foi só nesses anos que teve, com câmbio manual, tá? Então é bem raro esse carro, é difícil você encontrar ele por aí. Principalmente se você mora num lugar que não é uma cidade muito grande, é bem provável que você não vai achar nenhum anunciado no LX, tá? Agora, se morar ali por São Paulo, uma coisa assim, você acha uma unidade ou outra. Enfim, é um carro raro, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos números. Ano, como eu falei, 2014, 2015, se não me engano, é os únicos anos onde a gente acha desse carro. Eu não consegui encontrar nenhum que fosse fora disso. Motor 1.4 TSI, que a gente já conhece, é um motor bem interessante, bem espertinho, bem moderno, não tem muitos grandes vícios e tem uma potência bem interessante. O câmbio é um manual de 6 marchas. Então assim, se a gente achar um desse aí que bateu, é legal a gente colocar esse câmbio em um Audi A1, por exemplo. Então assim, encaixar certinho. Ia ser uma combinação bem interessante. Imagine um Audi A1 aqui no Brasil com um câmbio manual, né? Tirar aquele câmbio horrível que veio de fábrica e colocar um manual. Aí sim eu teria um Audizinho A1, né? Aí sim seria um carro interessante. Mas é um câmbio manual de 6 marchas, então um ótimo escalonamento, um câmbiozinho bem legal mesmo. Potência de 140 cavalos com 25,5 kg de torque. Para 1.4 turbinho tá bem legal, né? Velocidade máxima de 212 km por hora, 0 a 100 em 8,4 segundos. Claro, aqui como a gente tá falando carro manual, depende muito do motorista, né? O cara tem que saber ter a tocada, mas assim, é bem esperto. E o consumo também impressiona, 13,3 km por litro. Então assim, para a potência dele, é bem econômico. Peso de 1.218 kg, levezinho, né? Tá ótimo. E a fibra dele tá 79.800. Mas é um carro que varia muito o preço dele. Por quê? Porque tem pouco. Então assim, os donos meio que escolhem quanto que eles querem cobrar. E se você quiser um, você vai ter que pagar, porque tem pouco no mercado. Então o cara anunciou, se você quiser comprar, você vai pagar aquilo que ele está pedindo, tá? Então é um carro bem completinho também aqui, principalmente eu peguei a versão Highline. Então um carro bem top, um câmbiozinho que ó, ficou legal pra caramba com esse motorzinho 1.4, carro leve, carro econômico. Então assim, é uma ótima combinação. Pena que é bem difícil de achar um em bom estado. Em quarto lugar, nós temos o Volvo C30. De novo, você está pensando, ah, Gabriel, o que tem de mais no C30? Já vi um monte na rua desse carro, com esse desenho meio diferenciado, né? Aquele carro lá do filme, lá do Crepúsculo, que o Edward tinha um, né? Esse carro ficou bem famoso, então tem bastante por aí. Só que eu estou falando da versão T5 2.5 Turbo, de novo com câmbio manual. Pois é, automática você encontra com uma relativa facilidade, agora o manual. Eu ouvi falar por aí, tem mais ou menos umas 50 unidades desse carro aqui no Brasil. Então é pouco, é muito pouco. 50 unidades é muito pouco. Fora os que já quebraram por aí, já deu problema, o pessoal abandonou, já virou sucata. Então assim, é um carro bem raro, mas volta e meia aparece um anunciado no LX. Ano 2009, o motor é um 2.5 turbão, uma mecânica bem parecida ali com o Focus RS que nós temos fora do Brasil, né? Só ficou faltando mesmo ele ter uma tração nas 4 rodas. Se esse carro tivesse tração nas 4 rodas, aí seria imbatível, mas com certeza ia ser muito mais caro daí, né? Mas infelizmente é uma tração simples dianteira, né? Se fosse 4x4, aí eu ia querer ter um sem dúvida. Câmbio manual de 6 marchas, né? Como eu falei, essa versão super rara dele aqui
É um câmbio manual, 6 marchas, então, de novo, um ótimo escalonamento. Geralmente esses carros que são bem legais, que tem câmbio manual, sempre vai ser 6 marchas, porque aí tem um escalonamento bem mais interessante, né? Os mais modernos. Potência de 230 cavalos com 32,6 kg de torque. Impressiona, é bastante coisa mesmo. Velocidade máxima de 240 km por hora, 0 a 100 de 6,7 segundos, tá? É rápido, é muito rápido. Esse carro é dificílimo você achar um em bom estado. Você achar um já é difícil. Em bom estado é mais difícil ainda, porque ele é um carro relativamente sensível. Então, devido a isso, né, você vai achar uns bem surrados por aí, cheio de erro no painel. Aí é complicado, porque as peças não vão ser baratas. Então, não vale a pena se tiver surrado. Agora, se for inteirinho e você achar com preço legal, sem dúvida é um carro bem interessante para quem gosta de carro, né? Se for uma pessoa comum, aí vai ser bobagem gastar dinheiro com um carro desse. Consumo de 10,2 km por litro, vai. Podia ser um pouquinho mais econômico, igual o peso dele, né? 1.437 kg. Podia ser um pouquinho mais leve, né? Mas tudo bem, é um carro completão, a gente meio que deixa passar. A FIP dele tá 44.400. Então, de novo, você só vai achar aí o pessoal fazendo uns preços muito loucos, variando bastante. Às vezes você acha um a 38 mil reais, você acha um a 70 mil reais. Porque é um carro raríssimo. Então o dono pede quanto ele quiser e ele que meio que faz o valor do mercado desse carro. Mas assim, é um brinquedo bem interessante, vai ter uma manutenção cara e é raro, né? Então assim, para quem gosta de carro, é um ótimo carro. Agora, pessoa normal, não vale a pena. Em terceiro lugar, só antes, não esqueça de deixar o like e se inscrever aí embaixo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos, assim como esse aqui que você está assistindo. Deixa o like, se inscreveu, agora sim, vamos lá para o terceiro lugar. Nós temos o Audi A3 Sportback 2.0 TFSI. Pois é, basicamente igual ao meu, só que de novo com câmbio manual. E esse é muito raro, tá? Eu achei só um anunciado na LX agora, se ainda tiver anunciado na hora que o editor for colocar, vai aparecer para vocês aí o anúncio. Então, é isso mesmo que você está entendendo. É um motor TSI, o 2.0, o EA888, com câmbio manual, tá? Só que assim, eu fico meio na dúvida, será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque o câmbio automático, né, que é o que a gente tem um monte aqui no Brasil, é um câmbio muito bom, é o DQ250, é um câmbio super rápido. E aí a gente tem a versão dele com câmbio manual. Então assim, talvez você quer uma manutenção um pouco mais barata ou quer um pouco mais tocada, deve ser, eu queria dirigir esse carro, deve ser interessante, porque é uma sensação diferente. A gente está tão acostumado com o automático que a gente vai pegar o manual, a gente vai ter uma sensação bem diferente na tocada do carro. Então, assim, realmente é um carro que eu queria dirigir para ver como que se comporta com o câmbio manual, né? Mas infelizmente é bem pouco provável que eu vou ter essa oportunidade, porque é muito raro esse carro, tá? É difícil, tá? É mais fácil você achar um Audi S3 aqui no Brasil, né? Que daí é automático, obviamente, é só para comparar a rarabilidade, se é que existe essa palavra, do que achar um desse daí, tá? Então realmente é raro, tá? Às vezes o antigo você acha até um pouquinho mais, mas o EA888 com câmbio manual é uma coisa bem, né, fora do normal. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números. Ano 2010, motor 2.0 TSI, que vocês já estão careca de saber desse motor, é um motor muito bom. O câmbio é um manual, de novo, de 6 marchas. Então, como eu falei, geralmente quando é esportivinho, ainda mais um pouco mais moderno, eles colocam 6 marchas, que fica mais interessante. Potência de 200 cavalos, então ali as primeiras gerações do EA888, com 28,5 kg de torque. Velocidade máxima de 236 km por hora, 0 a 100 de 7,2 segundos. E o consumo, cara, eu não sei se é porque é manual, mas o consumo dele é bem mais do que o automático, pelo menos segundo a fabricante, né? São 9,9 km por litro. Então é um consumo bem elevado para um carrinho 2.0 turbo, né? Peso de 1.410 kg, bem aceitável, um carrinho até que mais ou menos grandinho, né? Bem completaço. E a FIP dele tá 58.700. Pois é, ele é mais barato do que o automático, né? Eles vão seguindo meio que a lógica ali, né? Se pensar manual é mais simples, então o automático vai ser mais caro para a FIP, né? Pelo menos. Agora, assim, você encontrar um desses por aí é difícil, né? Como eu falei, eu vou colocar o anúncio aí na tela, mas assim, digam aí embaixo o que vocês acham, né? Porque realmente eu não sei como dar uma opinião. Eu nunca dirigi um desse daí manual. Seria eu que estou bem acostumado com o automático, seria uma coisa assim, uma experiência bem interessante.
Mas como esse carro já tem um câmbio automático tão bom, o que vocês acham? Você acha que valeria a pena pegar um super raro desses manual? Em segundo lugar, nós temos o Nissan 350Z. Pois é, muita gente pensa que esse carro aí, por ser um carro tão legalzão, que o pessoal usa para drift, foi de importação particular que tem aqui no Brasil. Mas não, isso aí vendia na concessionária da Nissan mesmo. A própria Nissan trouxe esse carro aqui pro Brasil. Então, é uma coisa bem interessante. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha uma concessionária da Nissan próximo ao Parque Barigui aqui em Curitiba, e eu passava lá na frente e via o carro lá na concessionária, 0 km. Então, assim, é um carro que foi vendido pela própria concessionária, pela própria Nissan aqui no Brasil, né? É diferente, porque hoje apareceu tanto carro de drift por aí, você vê tanto youtuber, a gigante maioria é cabrito, tá? São carros que o documento, né? Eles deram aquele jeitinho trazendo do Paraguai, deram aquela, né? Aí, mas esses dos 350Z, não, tá? A gigante maioria, pelo menos, veio pela própria Nissan, o que é bem interessante, tá? Então por isso que a gente tem um pouquinho mais aqui no Brasil. Só que ele virou tão disputado, tanta gente quer esse carro por causa da configuração rara dele aqui no Brasil, pelo menos, que ficou difícil de achar, tá? Hoje em dia é super raro, mas antigamente tinha algumas unidades, sim, desse carro, tá? Ele vendeu até que uma relativa quantidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números. Ano 2004... E eu falar, impressiona o desenho desse carro, 2004, cara, olha quanto tempo já tem esse carro para ter esse desenho, toda essa configuração. Realmente ele era bem à frente do seu tempo, por isso que ele conseguiu fazer todo esse nome, saiu em tanto jogo de videogame, né? Quem nunca jogou com ele no Need for Speed Underground 2, né? Não tem nem como, era o carro que você começava, né? Então você com certeza jogou com um desses. Motor 3.5 V6 aspirado, bem raiz mesmo, bastante potência para um motorzinho aspirado. Câmbio manual de 6 marchas, de novo, né? Até agora todos os carros aqui da lista a gente falou com câmbio manual de 6 marchas. Potência de 280 cavalos. Meu, você não vai pegar um desse automático, porque mata o carro completamente. Isso aqui tem que ser manual, tá? A potência, como tá falando, 280 cavalos, então assim, é bastante até para um 3.5 aspirado. 37 kg de torque. Então tá aí a explicação por que o pessoal usa tanto para fazer drift. Torque é muito importante na hora do drift. Velocidade máxima de 250 km por hora, provavelmente limitado eletronicamente. E o 0 a 100 de 5.9 segundos. Mas de novo, né? Para o cara conseguir fazer esse 0 a 100, o cara tem que ter uma tocada muito boa num câmbio manual. O cara tem que manjar bem no carro, senão você vai fazer um número bem acima disso. Então o cara tem que manjar. E o consumo? Eu vou falar para vocês, eu acho que esse consumo é um dos carros mais bêbados que eu já falei aqui. Tá? É o carro que mais bebe, acho que não, sei lá. Eu vou pensar depois em algum outro carro, mas eu acho que de todos os carros que eu já falei aqui, nessas listas, esse é o que mais bebe, tá? Ele faz 6.9 km por litro. É muito beberrão mesmo, cara. O negócio suga uma gasolina danada, é impressionante. Isso na estrada. Estamos falando aqui na estrada. Então o carro bebe muito mesmo, tá? Eu acho que isso aqui não tá tão realista. Eu acho que talvez dê para ser um pouquinho mais econômico, mas... é um consumo absurdo, né? Bom, isso aí é o que a Nissan tá falando, né? Então, se eles estão falando, imagine como que é na realidade. Peso de 1.463 kg, tá aceitável ali para um traçãozinho traseiro meio pequeno, né? Dá para deixar passar, um motor grande, né? A fibra dele tá 116.300, mas esqueça de deixar um em bom estado esse valor. Você vai pagar pelo menos o dobro desse valor, tá? Como virou um carro de desejo por muita gente, né? Muita gente quer ter esse carro por ser uma configuração rara aqui no Brasil, né? É um carro pequeno, com motor forte, tração traseira e câmbio manual. Infelizmente, né, o mais próximo disso que a gente tem é um Chevette, né? E o Chevette não tem motor forte, então, né? Então, infelizmente, é uma configuração bem rara aqui no Brasil, né? Devido a isso, ele ficou muito caro, tá? Então, é difícil de encontrar hoje. Não veio uma quantidade tão absurda de carros, assim, mesmo sendo um carro que veio pela própria Nissan. Mas é um carro que, sem dúvida, eu queria muito ter um na minha vida. Em primeiro lugar, nós temos basicamente o meu carro. Pois é, o último carro que eu comprei. É o Passat Variant VR6. Tem mais ou menos 180 unidades que vieram para o Brasil, tá? E rodando hoje, provavelmente é menos ainda. Então, assim, é um carro bem raro, difícil de você conseguir encontrar, e quando encontra, ainda é difícil achar um em bom estado,
tá? Então é um carro bem complicadinho mesmo você comprar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos números. Ano 2010, o motor é um 3.2 VR6. Apesar da própria Volkswagen escrever ali em cima dele V6, isso foi para simplificar. Ninguém conseguia entender o que é o motor VR6, que na verdade é um motor V6 em linha, né? Apesar disso soar esquisito, é isso mesmo. Para simplificar, ninguém ficava entendendo como que era esse negócio de V6 em linha. Eles trocaram o VR6 por apenas V6 e pronto, simplificou. Motorzão 3.2 top mesmo. É uma mecânica bem parecida com o do Passat CC, tá? Câmbio automatizado de 6 marchas, né? O TQ250, que a gente já sabe que é um câmbio extremamente robusto e rápido, muito esportivo mesmo. Potência de 250 cavalos com 33,7 kg de torque. Então é bastante torque, uma potência bem razoável, hein? 0 a 100 de 7,2 segundos. E a gente conseguiu abaixar isso aí para casa dos 5 segundos fazendo remap de câmbio, né? Se não viram meu vídeo lá, o link tá aí embaixo, tá? Pra vocês irem lá e conferir. A gente fez um remap de câmbio para ter launch control, porque esse tempo aí é sair na lenta. Esse carro não tem outro jeito a não ser de fábrica, você sair na lenta. Então você vai arrancar o carro na lenta, logicamente o carro vai ser mais lento. Então a gente fez um remap de câmbio para conseguir sair com o giro mais alto e fazer lá o launch control, e a gente baixou isso aí para casa dos 5 segundos e pouco. Então assim, melhorou muito esse 0 a 100, então tá aí, se você pegar o originalzinho vai ser por aí mesmo, tá? Consumo de 10,5 km por litro, realmente é por aí mesmo, pelo menos o que marca ali no painel do carro. Peso de 1.715 kg. Isso é devido a ele ser tração nas 4 rodas, tá? Muita gente não sabe, mas o sistema 4 da Audi, o famoso Haldex. Então, devido a ter todo... E fora que um carro grande e completaço, né? Então normalmente ele vai ser um pouco mais pesado mesmo, mas a gente compensa isso aí com brutalidade. É bom que a gente acaba conseguindo ter um pouco mais de chão, né? Tem mais força apoiando o carro no chão, né? Então a gente consegue ter uma tração mais interessante no carro um pouquinho mais pesado, que a gente compensa aí com um motorzão 3.2, né? A FIP dele tá 56 mil reais. Então assim, é um carro carinho, tá? Não é muito barato. Mas, se você for ver tudo que ele entrega, dificilmente você vai conseguir achar algum outro carro, né, que tenha toda essa configuração, 4x4, câmbio automatizado muito confiável, um motorzão monstro mesmo, assim, robusto. Esse motor, muita gente comentou no vídeo, Gabriel, ele peça esse motor, como é que é? Cara, é um motor muito robusto, pelo menos 500 mil km sem você relar o dedinho ali, tá? Então é um motor muito robusto, bem conhecido mesmo por aguentar bastante pancada. Até turbo ele já aguenta, você imagina um aspiradinho. Então, assim, é um motor... E fora que já tem injeção direta, é um motor, assim, bem moderno, tá? Então, assim, é um conjunto bem interessante pro preço, tá? Dificilmente você vai achar qualquer coisa parecida nesse preço. Mas é um carro bem legal, tô gostando bastante dele. Então, merecidamente tá aqui em primeiro lugar nos carros raros, que são bem legais. É isso aí, esse foi o vídeo. Se você aprendeu qualquer coisinha, por menor que seja, eu peço que você deixe o like e se inscreva aí embaixo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim como esse. E se você acha que faltou algum carro ou que um carro não deveria estar nessa lista, só você deixar aí embaixo o seu comentário e junto com o comentário deixar um like no vídeo. Quem sabe eu não faço uma parte 2. Eu espero que você gostou desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!